Por que que antes de falarmos o que fazer para restaurar um casamento, nós vamos falar das faces de destruição de um casamento? Porque a palavra de Deus diz, Jesus, ele traz luz àquilo que está escuro, escondido. É preciso primeiro você entender o que está acontecendo, para então você ter um diagnóstico, para você poder entrar com o remédio certo, com a cura para a restauração do seu casamento. Seja bem-vindo ao Encontro à Mesa, apresentado por Aweglis Gomes. Todas as terças e quintas-feiras, vocês já têm um encontro marcado para aprender com a Palavra de Deus e ter a sua vida transformada. O propósito é simples: trazer a Bíblia de forma clara e acessível para o seu dia a dia. Não importa onde você esteja, o seu lugar à mesa já está reservado. Traga a sua Bíblia, prepare o seu coração e venha, às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro à Mesa. Nós vamos entrar em uma série de mensagens tão essencial, gente, que é sobre o casamento. Nós vamos primeiro identificar as fases da destruição, porque tantas famílias têm sido tão atacadas. E depois nós vamos continuar falando sobre o que fazer em cada fase de destruição para restaurar não apenas o casamento, mas o amor, o que ele significa. E por isso eu já quero te convidar. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita neste canal, se inscreva agora, aperta o botãozinho, curte esse vídeo e compartilha, gente, esse assunto. Ele é muito, muito precioso, muito. Manda já em grupos de familiares, de amigos. Se você ainda não é casada, se você é uma jovem, um jovem, ou se o seu casamento tá tudo bem, envia para pessoas que vão poder ajudar. A palavra de Deus diz, aqueles que estão em pé, orem para que não caiam. E ainda assim, é importante você aprender sobre este assunto e compartilha, manda, seja boca de Deus para alguém também, tá bom? Casamento em crise, fases da destruição. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Eu vou ler junto com você. O Senhor Deus disse... Aqui nós estamos falando sobre a criação do mundo. Gênesis é o livro da criação. E é o próprio Senhor dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois formam um só. Amém? Gente, nossa, é tão lindo, tão lindo. Toda a palavra de Deus, ela é tão rica que nós não temos tempo para explicar com detalhes todas as mensagens que nós podemos trazer desse texto. Então eu vou ser o mais breve possível. Aqui Deus estabelece a união de um homem e de uma mulher. A Bíblia, Gênesis, se você olhar os capítulos anteriores, Deus descreve a criação do mundo. Então,
Deus fez os animais da água, os animais da terra, os animais que voam e viu que era bom. Tudo que Deus vai criando, ele vê que é bom. É bom. Quando ele termina, tudo fica muito bom. Só que então, esse versículo começa dizendo, e o Senhor disse que não é bom. Não é bom o quê? Que o homem fique só. Por que Deus disse que não é bom que o homem fique só? Porque quando ele criou o homem e viu que ele estava só, Deus viu que a plenitude da criação do homem não estava completa. Como assim? Porque Deus criou o homem à imagem e semelhança de quem? De Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. É uma união. Assim como a Trindade representa o amor, porque Deus ele é amor. E para amar é necessário mais que uma pessoa. Por isso que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso que Deus fala, onde 2 ou mais estiverem em meu nome. Porque tudo sobre a plenitude do amor nunca é o eu, é sempre o nós. E então Deus fez o homem assim como o próprio Senhor para amar. Amar. Por isso não era bom que o homem estivesse só. E então Deus tira de dentro dele. Uma amiga me trouxe uma explicação muito interessante sobre isso. Ela disse o seguinte, sabe por que Deus fez a mulher da sua costela do homem? Deus não tirou um pedaço da cabeça para que a mulher não fosse superior ao homem. Mas Deus também não tirou um pedaço do pé para que ela não fosse inferior ao homem, mas tirou do meio, pertinho do coração, do braço, para que o homem a acolhesse, para que o homem guardasse ela no teu coração, para amar, respeitar, completar. É para isso que Deus faz a mulher. E mais a fundo, se você for estudar a palavra raiz, homem e mulher do hebraico, o homem, na Bíblia hebraica, ele é escrito com Ishi. E a mulher, Isha. Só que a palavra Ishi, ela remete a Esh, que é fogo. E quando o Ishi se junta ao Isha, o homem e a mulher faz com que esse fogo aumente. Ou seja, a mulher, ela aumenta o potencial do homem. O Isha torna o Ishi maior. A mulher torna o homem maior. A mulher ela foi feita para ser uma auxiliadora, uma ajudadora do homem. E se você, homem, está assistindo essa mensagem e você acha que não, que a sua mulher não é a sua ajudadora, a sua auxiliadora, você está dizendo para Deus, Deus, então tá, desculpa, tá, o Senhor errou. Ele não precisa de uma auxiliadora. E você, mulher, se você tem roubado a força do meu marido, você está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor errou, o Senhor me fez para ser acima do meu marido e não para auxiliar. E lembrando que Deus não erra. E quando nós saímos do plano de Deus inicial para nós, aquilo que era para ser vida se torna morte, aquilo que era para ter ordem se torna um caos. E nesse episódio, nós vamos falar das fases para identificar o apocalipse, o fim, a destruição do matrimônio. Fases que as pessoas que estão com problemas no casamento vão se identificar. Que antes de te explicar as fases da destruição, eu preciso que você entenda o porquê que Deus fez o casamento. O casamento, ele é criado por Deus, ele é plano de Deus. Deus inicia o mundo com o casamento. Junta-se o homem e a sua mulher, os dois se tornam um só. Deus finaliza a palavra dele com o casamento, porque em Apocalipse está escrito: e a noiva se encontrará com o noivo para aquele grande dia. Jesus inicia seu ministério com um milagre no casamento. Você ainda tem dúvidas que Deus ama os casamentos? Se foi Ele que criou. Ele é o grande protetor. Assim como o perfeito amor são 3, o casamento perfeito precisam ser 3. O Ishi, a Isha
e o Yeshua, Deus, Jesus, no centro dessa união. O casamento, gente, ele é tão importante para Deus porque ele representa a própria aliança do Senhor conosco. Deus, no casamento, ele nos faz referência à aliança que ele tem para com seu povo, a aliança que o próprio Jesus tem com a sua noiva. Por isso, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Nós não casamos para sermos felizes, não. Nós casamos para fazer o outro feliz. O homem casa com a mulher para fazê-la feliz. A mulher casa com o homem para fazê-lo feliz. E enquanto nós não entendemos isso, existe uma trava no casamento. Existe um caos, uma discórdia. A gente não casa com quem a gente gosta. Porque a gente só gosta de alguém quando aquela pessoa nos beneficia. Ou seja, eu gosto de mim, eu caso com ele para que ele faça o que eu gosto, porque eu gosto de mim. A partir do momento que aquela pessoa não faz mais o que eu gosto, a partir do momento que aquela pessoa não me é mais necessária, que ela não faz aquilo que me agrada, quando ela faz aquilo que eu não gosto, eu não quero mais ser casada, porque eu não gosto mais dele ou dela. Só que não foi para isso que Deus criou o casamento. Deus criou o casamento para nos amar. Nós devemos casar com a pessoa que nós amamos, para amar. Amar. Assim como Jesus não gosta de nós, não. Por quê? Porque nós somos pecadores. Jesus odeia o pecado. Jesus, ele nos ama. Deus, ele nos ama apesar dos nossos pecados. E essa é a base do casamento. Não é o gostar, é o amar. Você ama o seu marido apesar de. Você ama a sua esposa apesar de. Sabe, gente, eu falo para vocês sobre casamento com muito temor no Senhor. Porque as fases da destruição de um casamento que nós já vamos aprender, eu vivi cada uma delas. Eu vivi. Quando eu estava completando 10 anos de casada, eu estava separando do meu marido. Ele já havia saído da minha casa. Parecíamos uma família propaganda de margarina. Eu, meu marido, 2 filhos, um casal bem-sucedido, uma família feliz, cheia de saúde. Só que dentro da minha casa eu vivia um inferno. Eu achava já que eu não amava mais ele também não me amava, não havia mais respeito. Quando ele chegava em casa, meu coração já disparava, porque eu nem queria ouvir a voz dele. A mesma coisa ele. Não tinha um dia sequer que nós não brigávamos. Nós brigávamos na frente das crianças. Nós nos insultávamos na frente das pessoas. E nunca havia acontecido uma traição, pelo menos nunca soube. Da minha parte nunca teve, da dele eu nunca soube. Ele também fala que não. Eu sabia que eu amava ele, apesar de tudo. Só que a convivência estava insuportável. Até polícia já tinha envolvido. Briga na família, enfim. Aquele caos que o inferno causa na vida de um casal. Sabe por que o inferno investe pesado para destruir as famílias? Porque ele sabe que quando ele destrói um casamento, ele não está destruindo apenas uma união entre um homem e uma mulher. Não. Ele está destruindo toda a identidade de uma família, ele está destruindo a paternidade, ele está tirando a direção de crianças. Se você for ver, a maioria das pessoas que estão presas em prostíbulos ou na rua, elas não tiveram um pai, não houve um casamento, não houve uma união. Por isso que o inferno investe tão pesado na destruição das famílias. Ele não destrói apenas uma família, ele destrói geração. Mas maior é aquele que habita em nós. E eu vivi um milagre no meu casamento. E foi a partir dali que eu tive a minha conversão e que eu tenho caminhado com Jesus. E é por isso que hoje eu falo sobre esse assunto, não apenas como uma pessoa que ouviu falar sobre, uma pessoa que viu algo sobre, não. Eu falo com a autoridade que somente uma pessoa que viveu pode falar.
Porque se você que está me ouvindo está com problema no teu casamento, eu sei o que você está vivendo. Eu sei. Eu sei o que é sair para trabalhar sem cabeça para trabalhar. Eu sei o que é você não ter vontade, você não conseguir cuidar dos filhos. Porque você está tão cansada de tanta briga, de tanta discussão, é um caos total. Eu sei o que é você achar que vai dormir e não sabe como vai ser o próximo dia. Eu sei o que é você ter a sua identidade perdida, você se sentir um lixo. Porque a nossa mente é como uma esponja. Nós absorvemos tudo aquilo que nós ouvimos. Eu sei o que é você ver o seu marido arrumar a mala e sair de casa. Pior ainda, ver os seus filhos vendo o pai deles arrumar a mala e sair de casa. Eu sei. Mas eu também sei o que é ver o poder de Deus na restauração de uma família. Eu também sei o que é você viver o milagre de um Deus vivo, de um Deus poderoso que cumpre a palavra dele no seu casamento. E por isso, hoje eu posso te dizer que eu me casei de novo com o mesmo marido, só que um novo homem. E ele também, com a mesma mulher, com a mesma esposa, mas uma nova mulher. E eu estou aqui justamente para estender a mão, para te ajudar a sair de um lugar, às vezes tão escuro que você tá, de um abismo, assim como o Espírito Santo estendeu a mão para me ajudar. Então não deixe de compartilhar esse vídeo. Mande, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Eu creio no poder da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo na restauração de famílias. Uau! Vamos lá? E desde então, o Senhor tem me levado a aconselhar casais que estão em crise. E eu tenho visto muitas restaurações, eu creio. Se ninguém crê na restauração do seu casamento, eu creio. Eu creio não por você, não pelo seu marido, não. Mas por aquele lá, ó, que é fiel para cumprir a boa obra que ele começou na sua vida. Porque se você já está assistindo esse vídeo hoje, acredite, a restauração do seu casamento já começou. Por que antes de falarmos o que fazer para restaurar um casamento, nós vamos falar das faces de destruição de um casamento? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele traz luz àquilo que está escuro, escondido. É preciso primeiro você entender o que está acontecendo, para então você ter um diagnóstico, para você poder entrar com o remédio certo, com a cura, para a restauração do seu casamento. E eu quero trazer para vocês um estudo que John Gottman é um renomado psicólogo e pesquisador de estudos conjugais. Só que mais do que isso, Gottman, ele é judeu, filho de um judeu rabino, ou seja, um conhecedor, um praticante das escrituras sagradas. E é muito interessante, porque ele descreve as fases da destruição de um casamento. Ele chama de 4 cavaleiros do apocalipse conjugal. Gente, olha isso que forte. Apocalipse conjugal. Apocalipse é o quê? Fim, destruição do matrimônio. E Gottman se tornou famoso por identificar comportamentos conhecidos nestes relacionamentos. E essas 4 fases que nós vamos identificar nessa aula de hoje, eles são preditores de um divórcio, se não for tratado. E é por isso que nós vamos explicar cada um deles. Gottman descreve a primeira crise no casamento como criticismo, que significa uma hipercrítica. Trata-se de atacar a personalidade ou o caráter do parceiro, ao invés de lidar com os comportamentos ou eventos específicos.
E isso acaba minando a autoestima da pessoa, gerando ressentimento. A primeira fase da crise no casamento é a hipercrítica. Tanto o marido quanto a esposa, a mulher, passa a ver o seu cônjuge com uma lente de autocrítica. Tudo incomoda. Nossa, você demora demais, você é bravo demais, você me irrita, você faz isso demais. A pessoa passa a não ver mais as qualidades do próximo. Ela passa a ver os defeitos, somente os defeitos. Tudo que a pessoa faz incomoda, tudo que ela faz desagrada. É como se viessem umas lentes nos seus olhos e tudo de ruim se tornasse grande. Sabe aquela tempestade no copo d'água? Se você está se identificando com essa fase, você está no início da destruição do casamento. E se não for feito nada, o casal vai para o próximo nível, que é a defensividade. A defensividade ocorre quando o parceiro sente a necessidade de se proteger da crítica do outro, frequentemente adotando uma postura de vítima. E isso impede a abertura e a comunicação eficaz, uma vez que ambos podem se sentir injustamente atacados. Ou seja, o homem e a mulher começam a se hipercriticar. E então o outro começa a se defender. Começa uma zona de defensividade. A crítica, ela passa por um ponto de que a pessoa já não consegue mais ficar calada. Ela começa a se defender. Não, você é burra. Começam insultos, né? Você é burra. Não, você que é. Você é porco, é porca. Não, você que é. Você faz isso para me incomodar, mas você faz isso, isso e isso. Então, eles começam a se atacar. Se você já está nessa fase no seu casamento, você já está no nível a mais de destruição, do fim do casamento. E se nada for feito, o casal vai para o próximo nível de destruição, que é chamado de evasão, ou seja, escapismo. Conhecido também como stonewalling. É quando um dos parceiros se retira durante conversas importantes ou para evitar discussões, tanto física quanto emocionalmente, levantando uma barreira ao invés de enfrentar os problemas. Essa fase de evasão, de escapismo, é aquela fase em que a pessoa já não quer mais nem conversar. Sabe quando assim, aquilo já tá te deixando tão fraco, você já tá tão incomodado, você já tá tão sem forças que você não quer mais nem ouvir? E não é que você tá melhorando, tá melhorando, agora a gente nem briga mais, não. É um escapismo. Ou você põe a sua mente para nem ouvir, tudo que a pessoa fala entra por aqui, literalmente sai por aqui, você gera um bloqueio na sua mente, que você nem escuta mais. A pessoa conversa com você, você nem escuta. Ou você foge. O homem trabalha ainda mais. Sai do trabalho, vai para casa de amigos, vai para outros lugares, porque ele não quer nem ir para casa. E a mulher a mesma coisa. Ou a hora que o homem chega, ela já vai dormir, já vai fazer outra coisa para nem se encontrar. É a fase que você não quer nem ver o outro. Se você está nessa fase, você já está num nível bem profundo de destruição do seu casamento. E se nada for feito, o casal caminha para o último passo, que é o desprezo. Considerado o mais perigoso dos 4, envolve comunicar-se de uma posição de superioridade. Isso pode incluir sarcasmo, zombarias ou expressões de desprezo. E é altamente corrosivo para a autoestima do parceiro. É a fase onde um olha para o outro e já
Nossa, eu não preciso de você. Eu sou tão superior para você. Você é tão pequena. Você não é nada. Você não é nada. Você não me acrescenta em nada. Eu vou embora. Começam as ameaças. Ou literalmente vai. Essa é a última fase da destruição do casamento. Mas eu estou aqui para te falar que eu experimentei até essa última fase e que nada é impossível para Deus. Só que tem um caminho a ser trilhado. Existe uma pessoa que pode restaurar o teu casamento. É Deus. É Deus. É Deus. E Ele entra. E o barco que Jesus entra, Ele não afunda. Pode entrar água, pode parecer que vai afundar, mas o barco que Jesus entra, Ele não afunda. Porque assim como Lázaro, Jesus, depois de 4 dias morto, fedendo, em putrefação, Jesus liberou uma palavra: Lázaro! E ele veio à vida. Independente da fase em que está o seu casamento, ou se ele já acabou, ou se vocês já não estão mais juntos, ainda existe vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz o que ninguém faz. E você precisa, primeiramente, chamar Jesus para entrar no teu barco. Você precisa, primeiramente, chamar Jesus, o Espírito Santo, para entrar na sua vida. Foi isso que eu fiz. Meu marido já tinha saído de casa. Tinha sido aniversário da minha filha. E eu estava na cama dormindo com os meus 2 filhos. Gente, eu não tinha força mais nem para chorar. Nem para chorar. E eu só falava: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, vem. E ele veio. E no outro dia, o meu marido estava de volta em casa, dizendo: eu não vou desistir da nossa família. E no começo, eu olhava para ele, eu falava assim: ele tá mentindo, ele tá mentindo, ele vai fazer tudo de novo. E o Espírito Santo falava comigo. Naquela época eu não sabia que era o Espírito Santo, mas ele já falava, ele dizia: filha, você pediu, eu fiz e você tá duvidando. E eu quero finalizar essa aula de hoje dizendo para você: não duvide. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do que Ele pode fazer na vida do teu marido. A Bíblia diz que a mulher santificada, a mulher separada para Deus, a mulher santa, cheia de Deus na vida, ela santifica o marido. E a mesma coisa o homem. Um homem cheio de Deus, ele santifica a mulher. Então, basta um só decidir restaurar, para que o poder de Deus venha sobre essa família. Porque existe uma bênção de Deus sobre as famílias. Deus disse a Abraão que a partir dele todas as famílias seriam abençoadas. A minha família é abençoada e a tua também. Então não é o fim. Eu tô aqui para te dizer que não é o fim. Por isso que eu te peço, compartilha esse vídeo. A próxima aula, no nosso próximo encontro à mesa, nós vamos falar o que fazer em cada fase do casamento para restauração completa da sua família. Em nome de Jesus, você crê? Escreve, eu creio. Marca, envia, compartilha esse vídeo para quantas pessoas o Espírito Santo mandar na sua mente. Seja sensível à voz de Deus, porque o poder não está na Weglis, não está em você, está naquele que nos chamou, porque Ele é fiel para terminar a boa obra dele. Gente, essa série de mensagens, ela tá maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Até eu estou assim, meu Deus, como Deus é lindo. Então não perca o nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre como restaurar cada fase de destruição. Porque o inimigo ele levantou por um lado, mas por outro 7 ele vai sair. Porque aonde Jesus entra a vida, entra a luz, entra a prosperidade, entra a bênção. E é isso que o Senhor vai fazer na tua vida, no teu casamento e daqueles que você enviar esse vídeo. Tá fazendo sentido para você essa mensagem?
compartilha, se inscreva no canal, mande mensagens aqui. É tão importante eu ler os seus comentários. Até o nosso próximo encontro à mesa.